Então chega o tempo da Eva e do David partirem de onde eles estavam em Barra do Corda. E o Perry fala para eles sobre uma terra chamada Imperatriz, que na época era só uma estrada, realmente uma estrada de terra, e que tinha algumas ruas entrando na estrada, mas era só uma grande estrada de terra na época. Então o Perry fala para eles a respeito desta terra que precisa de evangelização, e para lá eles partem. Quando eles chegam da viagem em Imperatriz, eles são recebidos por um irmão chamado Sampaio, que os recebe como se fossem seus próprios filhos. Sampaio, sempre que pode, ele faz almoços, ele faz jantar para receber a Eva e o David em sua casa. Ele dá conselhos para eles a respeito das dificuldades que eles iam achar em Imperatriz, principalmente em relação aos freis da cidade, que os freis católicos, que frequentemente arrumavam confusão com os cristãos. Então Sampaio realmente se tornou um grande amigo. Então eles faziam também constantemente jantares e almoços ali na casa de Sampaio para receber, na fazenda, né, de Sampaio, para receber as pessoas de Imperatriz. E depois também eles passaram a fazer as reuniões nas suas casas, entre o espaço da casa de Dom e Vera, que foram com eles, e entre o espaço de David e Eva, tinha um espaço entre a casa deles quatro, e ali acontecia a reunião dos cristãos. Só que em pouco tempo passou a ficar lotado esse espaço. E eles começaram a falar entre si, o David e o Dom começaram a falar entre si e com os irmãos sobre a possibilidade deles estarem arrumando um local maior para que todos esses irmãos pudessem se reunir. E prontamente os irmãos se mobilizaram. O primeiro foi Sampaio, que logo se sentiu constrangido pelo Espírito Santo, e o Sampaio quis doar uma terra dele que era na melhor localização de Imperatriz, que existia na parte mais central, e ele doou para fazerem esse local, essa reunião, essa igreja, futura igreja, né? E logo todos os irmãos se mobilizaram, e havia um irmão chamado Avelino que também se mobilizou. E esse Avelino, ele era grande testemunha Imperatriz, porque ele era um ex-alcoólatra, e a mudança na vida dele foi tremenda, e ele era um testemunho em toda a cidade. Ele tratava muito mal a mulher dele, e até a maneira como ele tratava a mulher dele mudou. Tudo mudou na vida daquele homem, e ele foi de grande testemunho. E o Avelino, ele era marceneiro, e ele se propôs a ir à mata para tirar os cedros e fazer as janelas, as cadeiras e os bancos da igreja. E assim como os testemunhos do irmão Avelino, havia vários outros testemunhos de mulheres que se converteram, e pessoas que se proporam a fazer os tijolos para a igreja, se proporam a fazer os serviços e os trabalhos que iam ser necessários. E logo ficou pronto aquele pequeno local para o encontro dos irmãos. Aquela pequena sala de reuniões, numa localização tão excelente em Imperatriz, logo causou muita inveja e perseguição da parte das pessoas que causavam problema naquela cidade, até dos freires católicos também, junto com a população. E isso culminou numa grande perseguição ali da Imperatriz, dos irmãos, né? Os irmãos eram perseguidos de todas as formas. E isso causou também uma grande união entre os irmãos, que passaram a orar um pelos outros. E a Eva narra que essa perseguição que houve em Imperatriz, ela causou união nos irmãos, e foi uma oportunidade também de crescimento espiritual, onde os irmãos cresceram. Muitos deles assumiram posições de liderança espiritual na igreja, e muitos deles
foram perseguidos, mas cresceram espiritualmente. E assim foi montado aquele espaço Imperatriz, que foi de grande progresso evangelístico.